Eu fui atrás da resposta e eu achei a resposta. É só você buscar. E eu, na minha filosofia, eu tava me perguntando por que motivo o homem foi feito à imagem e semelhança do próprio Deus. E tipo, muitas vezes você deve estar se perguntando pela mesma pergunta que eu fiz, e eu vou te falar que eu achei a resposta que talvez você ainda não achou, e você tem que entender o que eu vou explicar. Até porque, se você parar para pensar, a própria pergunta já responde. Como é que pode isso? A própria pergunta responder a própria pergunta. Fomos feitos à imagem e semelhança do Criador, do verdadeiro Deus. Não foi de uma forma aleatória, foi simplesmente para que a glória do próprio Deus seja refletida através de nós, através de mim e através de você. É muito simples. No momento que você entende uma coisa dessa, você começa a perceber que entre todas as criaturas que Deus fez, nós somos os únicos que têm a imagem e semelhança de Deus por um propósito muito específico. Cada criação dele tem um propósito bem específico, e isso fica muito bagunçado na nossa mente. E eu vou te dar um exemplo claro, uma situação que evidencia isso e fica uma coisa assim, cara, é irrompível, não tem como, cara, é muito f... Basicamente você pode usar, por exemplo, o que aconteceu com Jesus em Mateus 4, na tentação que ele teve no deserto, onde o diabo sabia que ele simplesmente estava no deserto por conta do Espírito Santo e, bom, ele simplesmente apareceu e tentou Jesus falando para que ele pegasse as pedras e simplesmente transformasse essas pedras em pão, já que ele é realmente o verdadeiro Filho de Deus. E lógico que a resposta disso, dessa pergunta, basicamente dessa provocação, foi por um motivo muito específico de algo que o diabo já sabia do ser humano. Cara, minha mente está fritando. Se você for parar para pensar, se liga. O diabo, ele foi expulso dos reinos dos céus, ele foi trazido pra cá. E tipo assim, ele não é dono de nada, só que ele tem um detalhe, ele tem o conhecimento do homem, e você nunca pensou nisso. Por que ele tem o conhecimento do homem? Lembra? O diabo caiu na terra e simplesmente passou tudo que veio acontecendo desde o Velho Testamento ao Novo Testamento, e ele já acumulou muita informação sobre as necessidades básicas e naturais do ser. Dentro desse contexto, o que ele pode fazer? Ele simplesmente usou, só nesse trecho, ele usou a necessidade humana, porque ele sabia que Jesus estava com fome, então por isso ele usou, por viés da necessidade da fome humana que estava em Jesus, para poder tentar. Ai, meu pai do céu, isso é muito forte. Jesus foi muito simples, ele simplesmente respondeu da seguinte forma: não se vive somente de pão, mas sim da palavra que sai da boca de Deus. Cara, se você for parar para pensar, só nisso que Jesus falou, pra gente isso dá uma resposta muito profunda, só nesse sentido de que nós não precisamos e nos basear como base, fonte nossa, o nosso alimento que nós comemos. Porém, a nossa base mesmo tem que ser o Espírito Santo, que também tem a capacidade superior de alimentar o nosso corpo. Agora, pelo amor de Deus, não vai você achar que você vai ficar um ano inteiro sem comer comida e simplesmente... Não é bem isso, não é por... Essa foi uma das tentações que ele passou no deserto. Mas isso deixa claro que ele está querendo dizer que o Espírito Santo é exclusivamente muito mais forte do que as nossas necessidades e sustenta a gente diante das nossas necessidades, porque é algo eterno. Tudo que vem do Espírito Santo é eterno, e tudo que é eterno e que vem para um corpo que é passageiro sustenta ele, porque ele é eterno. Meu Deus do céu, será que você vai conseguir entender o que eu estou explicando agora? E se você parar para pensar, a mensagem que isso passa, só nesse trechinho aqui, hein, é que você pode ser muito mais do que você imagina ser, se você superar as suas necessidades humanas e principalmente o seu lado do seu ego. Ao contrário do que a gente costuma pensar, o nosso ego é o que capacita o diabo a agir sobre nossa vida. Isso que eu digo, que você tem propósito.